Olá, eu me chamo Graciele, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e vice-coordenadora do TIM, que é o Ambulatório de Cognição Social da Unifesp. Esse é o serviço responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com transtornos do espectro autista e é essa aula que eu vou fazer para vocês hoje. A aula será dividida em 4 partes. A primeira parte, nós vamos trazer aspectos gerais, como epidemiologia, neurobiologia e genética. A segunda e a terceira parte serão sobre quadro clínico e a quarta parte sobre os aspectos do tratamento. Então, eu vou começar agora compartilhando a minha tela com vocês. Então, vamos lá. Nós vamos falar, então, sobre os transtornos do espectro autista, que a gente normalmente chama de TEA. Algumas vezes a gente acaba se referindo como autismo, mas essa é uma terminologia antiga, então, preferencialmente, a gente fala TEA ou transtornos do espectro autista. Essa primeira parte da aula, nós vamos englobar, então, epidemiologia, neurobiologia, genética e fatores de risco. Então, os transtornos do espectro autista, eles são quadros do neurodesenvolvimento, são classificados como os transtornos do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Que normalmente eles se manifestam já claramente nos primeiros anos de vida, na primeira infância da criança. As estimativas mundiais é que a prevalência fica em torno de 1%. Mas nós vamos discutir isso um pouco mais detalhadamente, porque pode variar de um estudo para o outro. Então, os estudos americanos, né, que são estudos feitos a cada 2 anos, sempre com a mesma metodologia, eles têm mostrado um crescente aumento aí na prevalência dos transtornos do espectro autista. Como vocês podem ver no gráfico, variou ali de 2010 até 2020, 2010 era 1 para cada 110, então próximo aí talvez de 1%, e agora falando de 1 para 54, muito mais próximo a 1,5%. Os dados de países desenvolvidos, eles mostram atualmente essa prevalência aí de em torno de 1,5%. Para vocês terem uma ideia, um estudo coreano feito uns 3, 4 anos atrás mostrou já uma prevalência ainda maior do que essa, e foi um estudo grande que pegou uma boa parcela da população. O único estudo brasileiro publicado até agora falava de uma prevalência bem menor, de 0,3, mas é um estudo com algumas limitações, então nós acreditamos que de fato a prevalência mais próxima seja essa de 1%. A mesma professora que publicou esse estudo de 2009 tem dados novos aí, pegando mais cidades no Brasil que apontam aí para essa prevalência em torno de 1%, então a gente usa esse dado, 1 a 1,5%. E aí vocês podem se perguntar por que é que tem aumentado, então, o transtorno do espectro autista? O que se acredita atualmente é que esse aumento na prevalência tem muito mais relação com a nossa capacidade de diagnosticar isso muito cedo e com o aumento do conhecimento sobre o quadro. Então, alguns anos atrás, esses quadros que eventualmente eram classificados às vezes como deficiências cognitivas, deficiência intelectual, não eram claramente avaliados aspectos do transtorno do espectro autista, ou a gente via só mais quadros graves, ou a gente via muito tardiamente, o diagnóstico era muito tardio. Hoje em dia a gente consegue reconhecer mais precocemente e a gente consegue diferenciar melhor. Então, possivelmente esse aumento de prevalência tem a ver com isso e não com um aumento real. Mas nós vamos discutir também um pouquinho possíveis fatores de risco que talvez pudessem contribuir para esse aumento de prevalência. É um transtorno que é mais frequente em meninos do que meninas. Então, as estimativas apontam que para cada 4 a 5 meninos, nós temos uma menina com esse diagnóstico. Alguns dados mostram que talvez seja um pouco menor, 3 a 4 meninos para uma menina. Mas o que a gente sabe também é que normalmente as meninas, elas precisam de uma carga biológica, genética mais intensa, maior para apresentar esse quadro. E frequentemente isso vem acompanhado também de prejuízos cognitivos. Isso ainda é algo discutível na literatura, né? Como é mais difícil, às vezes, diagnosticar as meninas leves, é possível que a gente veja muita menina com prejuízo cognitivo grave, porque são os quadros mais diagnosticados. Então, isso não é um consenso na literatura. A gente talvez tenha esses 2 polos, meninas que estão mais graves cognitivamente e meninas que são muito leves e que muitas vezes o diagnóstico passa batido.
Em termos de genética, ele é considerado o transtorno com maior herdabilidade dentre os transtornos mentais. E o que é herdabilidade? É o quanto daquele fenótipo pode ser explicado exclusivamente pela variabilidade do genótipo desses indivíduos. Então, a herdabilidade é em torno de 80%, o que quer dizer que a maior explicação, a principal explicação para o transtorno do espectro autista são, de fato, as alterações genéticas. Essas alterações genéticas, elas podem ser múltiplas, são muito diferentes. Então, variam desde doenças cromossômicas, como, por exemplo, a síndrome de Down, né, que tem um aumento também em crianças e adolescentes adultos com síndrome de Down de diagnóstico de TEA, né, alguns estudos falam 30% deles podem ter também o diagnóstico de TEA. Podem ser doenças de gene único também, como, por exemplo, a síndrome do X frágil, que alguns estudos apontam que até 70% aí vão fechar um diagnóstico de um transtorno do espectro autista, e também podem ser alterações genéticas que não correspondem a nenhuma síndrome específica e são alterações mais pontuais ali. Então, essa herdabilidade ela pode ser explicada por diversos caminhos diferentes. Pensando em fatores, então, de risco ambientais, o que a gente sabe atualmente? Eu dividi aí para vocês a tela em fatores que acontecem antes do nascimento e após o nascimento. O que eu quero que vocês façam com os transtornos que acontecem após o nascimento? Esqueçam que eles existem. Por quê? Porque vocês vão ouvir falar aí, será que vacina causa TEA? Se a criança tiver alguma infecção, se a criança tiver alguma alergia, nenhum desses dados é comprovado. Muito pelo contrário, vários estudos já demonstraram que não existe, de fato, nenhum fator de risco ambiental que aumente a chance da criança ter um diagnóstico de TEA que aconteça após a fase do nascimento. Então, todos os fatores de risco conhecidos acontecem nessa primeira fase. E quais são eles? Algumas deficiências nutricionais, algumas exposições que acontecem durante a gestação, então exposições a algumas medicações, como por exemplo, ácido valproico, talidomida, né? Exposição a algumas infecções, tá? Especialmente tem alguns dados com infecções virais, a própria gripe, influenza, pode aumentar um pouco o risco de ter um transtorno do espectro autista. Complicações ali na fase do parto, então asfixia, hipóxia, prematuros extremos, que também tem uma chance maior. E além desses fatores gestacionais, um outro fator é a idade avançada dos pais. Tanto da mãe quanto do pai, a idade avançada pode contribuir. No geral, ali vai ser acima de 35 a 40 anos que a gente considera a idade avançada, mas quanto mais avançada, maior. Então, pais acima de 50 anos já têm uma chance muito maior do que um pai de 40 anos, por exemplo. É um transtorno que claramente tem um envolvimento aí cerebral. E quais são as áreas cerebrais mais envolvidas? São as áreas que a gente relaciona ao chamado cérebro social, que tem a ver com a nossa capacidade, por exemplo, de identificar emoções, reconhecer faces, processar essas informações sensoriais. Alguns exemplos são aí o sulco temporal superior, a junção temporoparietal, o córtex pré-frontal medial e o giro fusiforme. Outros dados também de aspectos de neuroimagem, eles apontam que pelo menos uma parte dessas crianças que têm TEA, durante os primeiros anos de vida, podem ter aí um aumento do volume cerebral. Então, elas têm até uma macrocefalia, eventualmente pode ser encontrada, e nesse aumento do volume cerebral parece ter mais conectividade. Esse excesso de conectividade estaria relacionado a uma disfuncionalidade. Então, eu tenho muitas conexões, mas elas não são funcionais. Como vocês podem ver aí no gráfico do lado direito, né, esse principal aumento acontece nos primeiros anos de vida, e parece que posteriormente essas crianças, esse volume cerebral, ele se iguala ali um pouquinho. Mas isso não é patognomônico. Nenhuma dessas alterações são patognomônicas, são necessárias ou são suficientes para a gente dar o diagnóstico. Nós vamos passar agora para a segunda parte da aula. Então, eu vou dar uma pausa para a gente começar a segunda parte da aula, em que eu vou falar com vocês um pouco mais sobre os quadros clínicos. Tudo bem?